no seu entendimento, e me permita lembrar de novo, gentilmente, a prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós estamos aqui para ouvi-lo. O que faltou para evitar esse grande número de mortes e esse colapso do sistema de saúde? Fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O que faltou verdadeiramente? O fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Os senhores sabem as condições que o sistema de saúde do Brasil ele estava antes dessa pandemia. UTIs lotadas, dificuldades nos pronto atendimentos, problemas, informação de médicos especialistas. Isso é o que faltou. É um dos pontos que faltou, sobretudo para atender os pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, senador. Como Vossa Excelência descreveria a condução do Ministério quando chegou? Estava funcionando a contento diante da pandemia, com orientações corretas do ponto de vista científico? A articulação com estados e municípios era adequada? O monitoramento de insumos e equipamentos e testes estavam acontecendo? Havia transparência no planejamento de ações e na própria divulgação que foi referida aqui por Vossa Excelência desses dados? São perguntas objetivas. Senador, de maneira objetiva, eu sou aqui testemunha e eu posso testemunhar pelos fatos que eu presenciei. Claro. E isso se deve aos 45 dias que eu estou à frente do Ministério da Saúde. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato, como os demais, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação. Esta comissão parlamentar é uma delas. A instância própria é essa. Sim, senhor, senador. Sim, senhor, senador. O senhor está aqui como testemunha. Essa é a instância. Não tem esse negócio de dizer, jogar para terceiro. Vossa Excelência, até agora, o senador Renan tem feito perguntas muito objetivas. Sim. E o senhor está tratando de questões de município, não sei o que e tal, e isso daí não é objetivo. Ele lhe fez uma pergunta simples. Claro. O que faltou? Faltou lockdown, faltou... Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. O que é que faltou? Então, o que faltou? É só como testemunha até para lhe preservar. Então, eu estou aqui para lhe preservar. Exato. Porque o senhor tem que responder, e aqui não é o achismo. É sim ou não. Eu fiz autocrítica, disse que não vou bater boca com ninguém, né? Disse até ao senador Omar Aziz, se tiver dificuldade para localizar as mulheres nesse debate, que é fundamental, que são as maiores vítimas da pandemia, coloque-as antes de mim. Não há problema nenhum, mas eu quero que deixe eu fazer a minha parte, cumprir o meu papel. Queria ouvi-lo, ministro. Senador, eu peço desculpa se eu não estou sendo claro e objetivo, mas assim, eu testemunho sobre os fatos que eu conheço, né? Então eu cheguei ao Ministério da Saúde e encontrei uma situação onde a logística de distribuição de insumos acontecia de maneira apropriada, tanto que foi possível atender a estados e municípios. Isso eu falo do que eu encontrei. Agora, o que aconteceu... Quer dizer que o colapso aconteceu, mas a distribuição era apropriada. Senador, e por que aconteceu o colapso decorre de uma imprevisibilidade biológica. Nós temos um vírus que tem uma contagiosidade maior do que aquele vírus da primeira onda. Nós temos esse vírus que possivelmente ele é um vírus mais letal. E houve uma pressão excessiva sobre o sistema de saúde. O primeiro ministro da Saúde deste governo esteve nesta comissão, esta semana, e afirmou que o presidente da República solicitou a diminuição das entrevistas que eram dadas em sua gestão. O que efetivamente se verificou nas gestões seguintes após a sua demissão? Também o ministro Tais disse que houve essa recomendação. Qual é o planejamento de Vossa Excelência? Ele não disse isso. O ministro Tais não disse não isso. Falou isso. Não cria uma retórica que não existe. Presidente, e ele respondeu que senador trabalhar. Presidente, eu peço que eu não vou discutir aqui nem com o senador Ciro, nem com o senador Fernando. Ele foi perguntado
E ele respondeu. Se quiserem falar, se quiserem gritar, me avisem que eu paro. Só um minutinho. Se quiserem gritar, me avisem que eu paro. Tá? Me avisem, eu gosto muito de vocês dois. Senador Ciro, senador Fernando Bezerra. Qualquer pergunta, só um minutinho. Qualquer pergunta que o relator... Eles replicam depois, presidente. Só um se quiserem. minutinho, só um minutinho. Todo dia isso aqui Só não um dá, minutinho, né? peraí. Todo dia não dá. Não, Deixa mas eu- todo dia. Você disse que tinha um gabinete paralelo. O ministro Mandetta, hora nenhuma, indagado. Presidente. Não, só um minutinho. Ô, Fernando, quer tomar o lugar do relator? Quer tomar o lugar do relator? Fernando. Fernando, pode deixar Senador o Fernando relator trabalhar, Bezerra. homem. Senador Fernando Bezerra. Não, estou falando é porque isso está nas notas taquigráficas. Não, mas dá Presidente, tem licença. uma obstrução aos trabalhos aqui, curso. Ó, e o Tem que Fernando ouvir chegou certinho. ontem. Chegou ontem. O ministro Já tá Mandetta, o senador Renan disse que ele mentiu. Vou lhe dizer que ele mentiu porque tinha uma instrução normativa sobre o uso de Presidente, isso é cloroquina. impraticável, eu não Vou posso mostrar, cumprir o meu vou lhe papel. apresentar com o requerimento aqui. É mentira que ele falou. Ele Este mentiu, senhor ontem ele aqui mentiu. chegou a recomendar remédio de animal para humano. Não estou Nós temos que recomendando. ter Vossa responsabilidade. Excelência com isso. mente. Presidente, Vossa não- Excelência é um não mentiroso. terá condições Não assim. recomendei tratamento animal. Presidente, Jamais. Presidente, claramente, tem um time aqui que não quer que a CPI trabalhe. Eu quero que a CPI quer trabalhe. obstruir esse Tem um trabalho. time que quer Tem um esconder time prefeitos e que governadores. Eu- tem time que quer esconder gabinete prefeitos e anexo ao governadores. Palácio do Planalto Eu não que não quero quer o trabalho da bater CPI. definitivamente. Mas a CPI vai trabalhar. Em relação ao uso da cloroquina para tratamento precoce da Covid, que parece ter se tornado uma obsessão do presidente da República, como confirmaram em depoimentos a essa comissão parlamentar de inquérito, tanto o ministro Mandetta quanto o ministro Tais. Vossa Excelência, sinceramente, recebeu alguma orientação do presidente da República, expressa ou velada? Não, senhor senador. Não recebi nenhuma orientação do presidente da República nesse sentido. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos Eu perguntei ao protocolos senhor, clínicos. a Conitec, ela virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então, eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo, de tal sorte que eu gostaria de manter o meu posicionamento final acerca do mérito do protocolo, quando o protocolo foi elaborado. Ô, ministro Quirino, eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. O senhor é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar porque não sei o quê, o senhor está aqui como ministro da Saúde e como médico, o senhor não está aqui como presidente não sei do que e tal. Então, como ministro da Saúde e como médico, eu peço para Vossa Excelência responder, senão não vamos encerrar essa sessão agora, nem vamos continuar. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Senador, Objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação Então à não opinião compartilha, pessoal, né? Então- certo, de qualquer cidadão Não, então, brasileiro. tecnicamente, o senhor não compartilha. com o médico. Senador, existem duas correntes A de resposta é entendimento. do depoente, senador. Existem duas Eu correntes de estou aguardando entendimento. a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando Isso, só a um resposta. minutinho. Todos nós estamos aguardando a resposta. É uma resposta, não tem três palavras. mas não- Só tem uma. Mas não, Sim, mas não cabe não. construir a resposta do Peraí, quer depoente. ver? Quer ver como é simples? Senador Reis, que defende. O senhor compartilha da opinião que possa se dar cloroquina para Senador, combater presidente o Omar, coronavírus? Só um presidente minutinho. Presidente É Omar. simples. É sim ou não? É um kit antidrogas, conforme Presidente. está sendo feito no governo do estado do Pará, do Amapá e outros estados. Só sim ou não. Só sim ou não. Se ele não quiser responder, é o direito dele. Agora ele diz, eu não vou responder. Não, não é direito. Ele prestou compromisso de que responderia. Ele é Ele falaria a testemunha. verdade. Então, é isso que eu estou questionando, só isso. No momento em que passamos a triste marca de 400 mil mortos pela Covid no Brasil,
presidente da República, que passou algumas semanas afastado da comunicação sobre a pandemia, reapareceu ontem com declarações de que pode editar um decreto para proibir medidas de estados e municípios que restringam a circulação em território nacional, como o toque de recolher, por exemplo, o lockdown. Classificou como excrescência. O presidente da República classificou como excrescência a decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir autonomia concorrentes a estados, municípios e governo federal no exercício da competência concorrente para estabelecer medidas sanitárias restritivas. Disse, por fim, que se baixar o decreto, será cumprido e que não ousem contestar. Pergunto, Vossa Excelência está de acordo com essas declarações? A competência de editar o decreto é do presidente da República e o ministro da Saúde, ele opina em relação à matéria técnica presidente, da não saúde. foi isso que eu perguntei. Vossa Excelência está de acordo com essas declarações? Eu não estou aqui querendo saber de quem é a competência de editar decreto. Eu sei de quem é a competência. Eu não iria perguntar isso a Vossa Excelência. Senador, eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência me pede para fazer juízo de valor acerca das opiniões do Não é presidente juízo de da valor, República. é o exercício do cargo que Vossa Excelência exerce. Não é juízo de valor. Vossa Excelência é a principal autoridade de saúde do Brasil. Nós estamos perguntando isso nesta condição e levando em conta a sua biografia, porque eu conheço muitos dos seus amigos que dizem que o senhor é uma pessoa boa, verdadeira. Esse depoimento tem que expressar a verdade. Colabore com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito quer encontrar. Por favor, ajude o Brasil nisso. Senador, Marcelo, por favor. O que nós vamos adotar são medidas para evitar essas situações extremas onde haja fechamentos de cidades, etc., porque também essa questão desses fechamentos nacionais, não há também um consenso acerca desse tema. Então o senhor concorda? A questão ou não concorda? De discutir o decreto, o presidente vai sobre fazer, o decreto, senador, e as declarações. Eu não tenho que fazer juízo de valor a respeito do decreto. Sim, mas não é um juízo de valor. Eu quero saber se o senhor concorda. Não, se o senhor quer que eu concorde ou não, o senhor está pedindo que eu faça um juízo de valor. Eu estou querendo saber se o senhor concorda. Ótimo. Se o senhor não concorda, melhor ainda. Eu só quero saber, o senhor concorda ou não concorda? Que o presidente falou comigo acerca desse tema é que ele queria assegurar a liberdade das pessoas. Assegurar a liberdade das pessoas, eu concordo. O senhor concorda com as declarações do presidente. Vossa Excelência foi consultado sobre a conveniência da proibição de medidas de distanciamento social neste momento? Não fui consultado. O Ministério da Saúde está participando da elaboração da minuta de decreto presidencial com o teor sugerido ontem pelo presidente da República? Não, senhor, foi consultado. Não estou participando da elaboração desse decreto e nem fui consultado sobre o tema. É mais uma ação na área de enfrentamento da Covid que anuncia-se no Palácio e não se informa sequer o ministro da Saúde. O ministro Mandetta disse a esta comissão que o presidente da República guiava-se pelas orientações de um aconselhamento paralelo de pessoas que ele não soube nominar, mas que participavam de reuniões no Palácio do Planalto e tinham influência sobre a condução da pandemia, mesmo contra orientações técnicas do Ministério. Neste momento, as políticas de gestão sanitária da pandemia na esfera federal advêm do Ministério da Saúde, ou continua existindo esse aconselhamento paralelo? De onde saiu essa ideia do decreto? Senhor, que percepção o senhor tem? Senador, eu não tenho conhecimento desse aconselhamento paralelo e eu fico no Ministério da Saúde a maior parte do meu tempo e não tenho conhecimento da elaboração desse decreto, do mérito desse decreto. Não, então foi o senhor que sugeriu o decreto?
Não, senhor senador. Então tem um aconselhamento paralelo. Eu não posso falar de um aconselhamento paralelo porque eu não tenho conhecimento. É Então isso foi eu o posso senhor que dizer. sugeriu o decreto? Não, senhor senador. Então tem um aconselhamento paralelo. Vossa Excelência faz parte, no passado, desse grupo de pessoas que aconselhava o presidente extraoficialmente sobre políticas de saúde? Ou sabe identificar o nome de alguma pessoa que participava? Não, senhor senador, não tenho conhecimento. Existe algum indício nas conversas com essas autoridades, entidades, instituições, de que haja uma guerra química, que o vírus seja produto de uma guerra química promovida por um determinado país, que no caso parece ser a China? Só sim ou não, presidente? Eu desconheço, senador, esses aspectos. O que eu posso dizer para o senhor em relação à China, como eu já aqui reiterei para os demais senadores presencialmente, é que a nossa relação com o embaixador da China é a melhor possível. E eu espero que esse ambiente... Desculpe, ministro. Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: nas entidades mundiais de respeitabilidade e credibilidade internacional que o senhor tem convivido, estudado, trocado ideias, trocado informações, há algum indício de que isso seja produto, ou algum indício, não é que seja declarado, de uma guerra química vindo da China? Eu desconheço de indício de guerra química vindo da China, senador. E também em relação às opiniões das organizações internacionais de saúde. Vossa Excelência, que está tratando com dificuldades com a vacina da China, concorda que uma declaração nessa altura para o Ministério da Saúde, como desempenho funcional que Vossa Excelência está liderando, não é um enorme desserviço para esse esforço de estreitar relações com a China? As relações com a China, que, pelo que eu entendo, são excelentes. Inclusive, o Brasil é o maior, e a China são parceiros comerciais muito sólidos, participam de um bloco econômico importante. Ministro, e a relação com o embaixador chinês, senador, ela tem sido muito boa. Naturalmente que essa é uma relação que nós dialogamos quase que semanalmente, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores. Todos dizem, eu não tenho a felicidade de conhecer o embaixador chinês, mas isso é um grande e boa praça. Estou falando da China. Se não um desserviço, uma declaração desse nível para o esforço que Vossa Excelência está conduzindo para aumentar a importação de IFAs da China? Só isso. Vossa Excelência mesmo disse que o presidente da República não fez menção à China. Não é? Então, eu espero que essas questões das relações entre Brasil e China, elas continuem de maneira positiva e que nós não tenhamos impacto para o nosso programa de imunização. O senhor desculpe, ministro, eu sei que o senhor é um homem extremamente inteligente, nós temos amigos em comum que já valorizaram essa inteligência. O senhor sabe perfeitamente que o presidente não falou em China, mas todos os indícios que ele deu levavam à China. Eu não vou menosprezar a sua inteligência. A iniciativa do presidente da República em proibir que estados e municípios, como Vossa Excelência mesmo disse, que o Brasil é um país continental e que as questões regionais são importantes, de proibir que governadores e ministros e prefeitos tomem essa iniciativa, o senhor discorda? Sim ou não? Eu já mencionei ao senador Renan, e o presidente da República em nenhum momento falou essa questão para mim, até porque essa é uma matéria que já foi disciplinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não é o Supremo, eu queria a posição do Ministério da Saúde para o Brasil, para os prefeitos, para os governadores, para os cidadãos sobre o assunto. O Ministério da Saúde vai elaborar um protocolo sobre esse tema. E aí vai ser descrito de maneira muito clara acerca dessas questões de mobilidade. O objetivo é que as medidas sanitárias, elas impeçam que nós tenhamos uma situação extrema.
Hoje nós estamos assistindo uma queda do número de casos e os estados e os municípios estão flexibilizando todas essas ações. Então, o que precisamos, senador? Vacinar a nossa população e insistir nas medidas não farmacológicas de uma forma efetiva. O que ocorre é que fazemos um pouco de cada uma dessas ações e isso gera um impacto inferior do que nós queremos. Então é preciso ter uma harmonia em relação a essa política para que saiamos desse cenário. Mas, então, pelo que eu entendo, o senhor acha que estados e municípios devem ter o direito de fazer essa política de distanciamento social ou de lockdown, até se for o caso, conforme as características e o momento epidemiológico de cada um desses estados e municípios. Concorda só isso? Isso tem sido feito no Brasil, senador. Sim, mas se o senhor concorda... Claro que eu concordo, senador. Então, ótimo. É só isso que eu queria saber.